quantos dias posso deixar meu levain sem alimentar na geladeira? Olha, levain a gente normalmente deixa no máximo uma semana. Eu vou explicar por quê, tá? Na verdade, quando a gente coloca na geladeira, a gente está reduzindo a atividade enzimática, né? O frio reduz a atividade das bactérias e leveduras e com isso a gente ganha uma sobrevida do nosso levain, tá? Então uma semana é um período, digamos assim, confortável para poder guardar ele e não prejudicar tanto essa cultura de bactérias e leveduras. Como tratar e triturar o malte antes de colocar na massa das baguetes? Bom, o malte, ele é vendido normalmente de 3 formas, tá? Primeira forma é ele, né, o grão direto de cevada. A segunda forma é você moer ele, ok? E a terceira é líquido, num extrato de malte. Eu gosto de usar a versão em pó, bem granuladinha, bem moidinha, tá? Para incorporar na massa é melhor, porque senão acaba ficando difícil. E o extrato eu não gosto de utilizar por ser líquido, ok? E pode interferir na hidratação da massa, ok? Meu fermento mofou no 3º dia pela 2ª vez. O que posso estar fazendo de errado? Bom, se o seu fermento mofou no 3º dia, o que pode estar acontecendo, tá? Eu acho que a gente tem que, né, ir vindo zero. Primeira pergunta, você está usando utensílios esterilizados? Porque isso vai impactar, com certeza, no seu resultado final. E o mofo, né, ele pode ser excesso de umidade, abafado, mas é difícil gerar um mofo em 2, 3 dias. Então, observa se seus utensílios estão realmente bem esterilizados, porque isso pode ser uma provável causa do seu fermento não estar conseguindo se desenvolver da forma correta. A farinha também pode estar ruim, né? Hã? A farinha também pode estar ruim, né? A farinha, eu estou considerando que ela esteja uma farinha boa, né? Não é uma farinha velha, que não tenha, né, uma farinha de boa qualidade. Quanto maior a qualidade da farinha, melhor e maior são as chances de você ter êxito na criação do seu fermento natural. Então tem que observar direitinho isso. Qualidade da farinha, a água é muito importante, um pH que não pode ser muito ácido nem muito alcalino, né? Próximo de 6. Tudo isso são elementos, são coisas que a gente tem que fazer para poder aumentar as chances de sucesso do nosso fermento natural. Como deixar os meus pães caramelizados? Bom, considerando que você está dentro de casa, fazendo pão em casa, basta, se você estiver usando panela de ferro, basta você fazer o primeiro ciclo do teu pão, né, com 20, 25 minutos tampado, depois você vai destampar, liga a resistência, a parte superior do seu forno, se o seu forno tiver. Se não tiver, é só deixar destampado e ele vai, aos poucos, dando essa dourada, essa morenada na casca e dando a caramelização perfeita. Dê o seu toque para você poder caramelizar ele ao seu gosto ou ao gosto do seu cliente. A gente, quando ele terminava o assamento, a gente ainda tirava ele da panela, Dá para tirar da panela também, porque se a gente da panela fica muito quente, pode queimar o fundo do pão. Então tem várias formas da gente fazer essa caramelização e finalizar ele. Ricardo, hoje o meu levain é da proporção 1, 2, 3. E quando eu ajustar para a proporção 1, 1, 1, tenho que ajustar o líquido da receita? Sim, se é uma proporção, né, automaticamente a quantidade de líquido que você vai colocar no seu levain vai mudar. Então, se você tem 1, 2, 3, uma parte de fermento, 2 partes de água, 3 partes de farinha. Então, considerando que você tem 100 gramas de levain, você tem 200 ml de água, 200 gramas de água, 300 gramas de farinha. A partir do momento que você passar para um levain líquido, 1 para 1 para 1, por exemplo, você vai estar com 100 de levain, 100 de água, 100 de farinha. Então, automaticamente mudou a proporção. Moro no interior. Os materiais para a confecção de pães no início seriam quais? Aqui é tudo muito carente. Vamos lá. Para começar a fazer pão, você precisa suas mãos, não precisa de batedeira. Você tem que ter, provavelmente você já tem em casa, que é um fogão com forno, tá?
uma geladeira e basicamente é isso. Não precisa de mais nada. Lógico, depois você vai evoluindo o seu processo e você vai adquirindo utensílio, um equipamento melhor. E isso vai ajudando você a melhorar a performance dos seus pães e ganhar escala, produtividade. Como preparar o levain, calcular e alimentar para uma grande quantidade de pães sem que haja muito descarte? Simples. Você conta. Levain, alimentação exponencial. Né? Você alimenta 50, se na próxima alimentação de 50 você vai ter 150, depois você vai ter 450. Então, assim, ele vai aumentando a cada alimentação. Então, você tem que imaginar o seguinte: quantos pães você quer produzir? Então, você vai pegar quanto você vai usar em um pão de levain, exemplo, tá? Vamos criar valor redondo aqui. Que você use 100 gramas de levain em um pão. Você quer produzir 10 pães, você tem que ter 1 quilo de levain. Então, você vai ajustar suas alimentações de acordo com a sua produção. E você não tenha grandes sobras de levain e que com isso você desperdice farinha, que hoje em dia não está barata. Ricardo, qual a sua preferência na primeira etapa de fermentação da massa? Piso ou modelado? Piso. Eu prefiro trabalhar sempre com piso primeiro. Isso de acordo com o meu processo, tá? Não quer dizer que seja o melhor. Essa é a minha realidade, tá? E em casa, por exemplo, eu fazia o inverso. Por quê? Porque eu não tinha espaço suficiente para ter muitos pães modelados depois numa câmara de maturação. Então, para mim, nesse momento, eu trabalho com piso primeiro. Fermentação de piso primeiro, depois eu porciono e vou para a parte final de maturação a frio. Qual o tempo de fermentação para pães integrais multigrão? Depende da farinha que você vai utilizar, depende do processo. Mas normalmente, né, eu diria o seguinte: 24 horas é um período bem legal se você estiver usando uma farinha de boa qualidade, tá? E você pode estender isso se for necessário. Mas com 24 horas, eu já diria que você tem um pão com uma farinha com uma força, ok? Um processo bem legal. Ou se você tiver com uma farinha com pouca proteína, você vai ter um pão aí com 8 a 12 horas. Qual a diferença de alimentação 1-1-1 e 1-2-2? E qual você usa nos seus pães? O pessoal sempre quer saber qual a alimentação que eu uso, né? Mas isso, na verdade, é uma questão muito particular, de acordo com a percepção que você quer do seu produto final. Eu uso 1-1-1, uma parte de levain, uma parte de água, uma parte de farinha. E a diferença de 1-1 para 1-2-2 é o volume de farinha que você vai ter. Você tem uma parte de levain, 2 de farinha, 2 de água, e você vai ter um pão com um pouquinho mais de acidez, um levain um pouquinho mais ácido. Eu gosto do levain líquido porque ele tem um sabor mais lático, mais lembrando de iogurte. Então, questão de percepção e preferência. Iniciei meu levain e ontem foi o último dia, mas está com cara de fraco. O que eu faço? Bom, em primeiro lugar, parabéns por ter conseguido chegar no último dia do levain. Tem muita gente que tem dificuldade, não consegue nem passar do terceiro ou quarto. E se você acha que ele está fraco, você precisa alimentar ele mais. Ou você tem que ver se a qualidade da farinha que você está utilizando ela é boa, se ela tem uma quantidade boa de proteínas, tá? E alimentar. Lembra sempre o seguinte: se você acorda, toma café da manhã e janta, você tem um tipo de disposição durante o dia. Se você toma café da manhã, toma um lanche, almoça, toma um lanche, janta, você está muito mais disposta ao longo do seu dia, você está bem alimentada. Segue o mesmo princípio que o levain. Coma bem, ou seja, para ter mais saúde, mais disposição. O levain vai seguir a mesma filosofia. Dê boa comida para ele, ou seja, farinha boa e água boa. E ele vai ficar feliz e com certeza vai ficar mais forte. Posso fazer longa fermentação com massas enriquecidas? Não só pode, como deve. Por exemplo, aqui no meu brioche, é uma massa que eu faço longa fermentação com ela de aproximadamente 48 horas. E lembrando o seguinte, você quando
pega uma massa que você usa fermento biológico e você trabalha ela por bastante tempo, você está fazendo com que toda a quebra enzimática aconteça de melhor forma, usando a farinha correta. Você tem os benefícios da longa fermentação, uma massa mais leve, mais digerível. Então, use sim longa fermentação em massas enriquecidas quando você estiver usando os ingredientes corretos. Minha baguete fica dura e muito feia. Me dá dicas, por favor, para fazer uma baguete melhor? Se a baguete está dura e está feia, provavelmente você deve estar com excesso de fermentação e excesso de tempo de forno. Ela está ressecando. Então você tem que observar o seu processo, que não deve estar certo no geral, né? Então tem que tomar cuidado com o tipo de processo que você utiliza para obter um resultado final melhor. E a baguete é uma massa sensível, uma massa que, ela, por ser fina, ela perde umidade com muita facilidade, e se você deixar tempo demais no forno, a tendência é ela ficar dura e realmente indigesta.